Eu lembro que eu estava saindo pra tocar num lugar que eu tocava perto da minha casa, era um barzinho, assim, bem tranquilo, bem família, um ambiente bem light mesmo, assim, bem tranquilo. Mas até naquele lugar eu sabia que eu não estava cumprindo um propósito, sabe, aquela coisa do você tá ali, mas você tá angustiado, você tá com o coração, você tá com a mente em outro lugar. E eu lembro que eu orava pra Deus pra que Ele me desse uma direção e falasse: "Senhor, se o Senhor mandar eu largar, eu largo, se o Senhor mandar eu largar, eu largo". Mas tem decisões que Deus vai deixar a gente tomar sozinho para que a gente amadureça na fé. Ele só vai gerar em nós tanto o querer quanto o efetuar, mas a decisão sempre vai ser nossa. Jesus, ele nunca mete o pé na porta, sabe? Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, ele entra e ceia. Mas se você não abrir, infelizmente, ele não vai poder entrar e cear. Então ele não vai tomar a decisão por você, ele vai te dar uma direção para que você tome essa decisão por conta própria e ele espera, obviamente, que com o discernimento do Espírito Santo você tome a decisão segundo a vontade dele. E foi isso que aconteceu comigo. Eu lembro que durante o dia eu estava lendo um livro e nesse livro tinha um termo em inglês que dizia just in time. Eu não conhecia o que esse termo queria dizer em português. Eu conheci esse termo daquele livro, né? Esse livro usava esse termo e nele mesmo tinha a tradução, que significa no tempo certo, just in time. E cara, não sei porquê, mas aquele termo ficou tatuado no meu coração durante o dia inteiro, sabe? Eu fiquei pensando naquele termo, eu fiquei remoendo aquele termo, mas não foi uma virada de chave, não foi uma metanoia, sabe? Foi uma coisa que ficou ali, mas subentendida, sabe? Um easter egg, assim, uma coisa bem jequiti, só piscou na minha cabeça e sumiu. E eu lembro que à noite eu ia sair pra tocar nesse lugar que eu costumava tocar. E eu saí muito angustiado nesse dia. Eu acho que foi o dia mais angustiante daquele período, assim. Parece que eu sabia que era meio que uma despedida. Era o término de um ciclo e o início de outro. E eu lembro que eu peguei o transporte que eu costumava pegar e eu fui remoendo aquilo na minha cabeça e, cara, questionando a Deus, assim, de olhos fechados, sabe? Quando que a minha vida profissional vai frutificar? Que eu vou conseguir, de fato, encontrar um propósito, uma resposta pros meus porquês, né? Pros meus motivos. Eu só queria saber isso, eu só queria ter uma resposta pra isso. Eu tava ali no transporte, de olhos fechados, pensando em todas essas questões, em todas essas dúvidas e fazendo todas essas perguntas no meu íntimo, na minha cabeça. E eu lembro que em determinado momento me veio um ímpeto. Abre os seus olhos e olha pela janela. E quando eu abri os meus olhos, ergui minha cabeça, olhei pela janela, eu estava diante de um pátio de uma grande empresa que tem aqui perto de onde eu moro. E ali param algumas carretas, alguns caminhões. E cara, quando eu olho pro pátio assim, a primeira coisa que eu me deparei foi uma carreta enorme. E ela tinha como se fosse um outdoor, uma frase escrita. Estava escrito exatamente assim: Just in time. No tempo certo. E ali, cara, o Espírito Santo falou comigo: no tempo certo, tudo isso que você está me perguntando vai ter resposta. Tudo aquilo que você espera vai acontecer e vai se concretizar. Continua caminhando nas convicções que você está tendo, porque você está indo para o caminho que eu quero que você chegue.